Hora de conversar com Dora Kramer. Dora, quero muito ouvi-la a respeito dessa viagem de Lula pegando carona, não no rabo de um cometa, mas no banco de passageiro de um empresário brasileiro para participar da Copa... Da Copa não, Copa é aqui. Da COP 27, Dora. Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen, bom dia a todos. Agora, antes de qualquer coisa, você quer me ouvir muito sobre isso, mas eu quero te ouvir depois muito sobre o Catar. Você vai me responder, claro, como é que é o Catar? Tá certo? Que eu tenho maior curiosidade. Na medida... Hoje a gente não tem a trava do horário do Simão, o Simão tá de folga, então a gente pode falar aqui até o arroz secado. Ora, pode ficar à vontade, vamos bater muito papo. Tá legal, mas esse negócio do Catar é para depois, tá? Mas eu quero saber tudo. Olha só, vamos ao assunto, esse assunto da carona. Não é ilegal, tá? Para começar, não é ilegal, do ponto de vista da lei tá tudo certo, mas do ponto de vista da ética é para lá de questionável, né? Tanto que está sendo questionado até mesmo nas internas ali da equipe do presidente eleito, se isso foi a melhor opção. Eu acho que não foi, porque justamente suscita esses questionamentos. E num momento em que o simbólico é tão importante para o presidente eleito, a começar por chamar Alckmin para a chapa dele, por colocar o vice-presidente eleito no comando da equipe de transição, como quem diz, olha, ele não terá um papel secundário, ele terá um papel central, portanto as pessoas de centro aí fiquem todas tranquilas. E tem a composição também da equipe de transição, bastante diversa, enfim, vários recados. E do ponto de vista do simbolismo, essa carona realmente, porque olha, primeiro, ela remete a fatos que o PT e o presidente eleito não gostariam de relembrar, que é a relação promíscua, nem sempre republicana, com o empresariado, tá certo? E outra, que não é empresário qualquer, né, o dono desse avião, é um empresário que foi alvo da Lava Jato, chegou a ser preso, fez delação premiada, portanto, confessou, admitiu ilícitos, enfim, aí dizer, não, mas ele é amigo do Lula há muito tempo. Bom, mas e daí? Tá certo? Essas amizades, sabe? Sítio de Atibaia, triplex lá do Guarujá, enfim, tudo isso há um intrincamento. Dora, fala. E outra coisa, né? Amigo é aquele que chupou mexerica com você na infância, aquele que jogava bola no terreiro. Depois que você entra na política, você não tem amigo. Pera lá, né? Você tem interesses. Esse tipo de amizade não é aquela amizade pura, fraterna, seu companheirão, né? Não dá pra chamar isso de amizade, né? Megali, e ainda que desse, acho que você tem razão, tá certo? Você faz essa ressalva, tá certo. Ainda que desse, temos o velho dito, né? Amigos, negócios à parte. Eu diria negócios de Estado à parte, né? Não tem, porque amigo também não justifica. Eu aludi a essa questão porque é uma das justificativas, né? Que as pessoas da equipe do presidente eleito estão dando e que é muito ruim. Olha, dá margem, claro, à oposição, dá margem a críticas antes mesmo da posse, quer dizer, aquele negócio de lua de mel, bom, o Bolsonaro já não teve, né? Porque quando você tem uma eleição que é uma eleição de rejeição, aquele período de lua de mel pertence a outro tempo. E nesse caso, que já teve aquele discurso do presidente eleito chamando a estabilidade de essa tal de estabilidade, desdenhando dessa necessidade de controle fiscal. E agora você tem essa cena, sabe, algumas pessoas podem dizer, vocês estão de implicância, já ouvi isso, tá? Mas não é de implicância. Tudo na presidência da República, e o presidente eleito já está aí se comportando como presidente, precisa ser esquadrinhado. A eleição acabou. Vamos lá. O presidente eleito já está sob escrutínio. E o presidente em exercício só não está porque está em silêncio. E eu vou te contar, não consegui, Megali e Ellen,
Estou muito atrás de saber qual é a razão efetiva desse silêncio. Eu queria ser uma mosquinha na alvorada numa altura dessa. Ô Dora, o Megali pontuou aqui no início do jornal que talvez Lula pudesse utilizar do aparato de Estado para seguir para a COP27. Aí alguns ouvintes disseram, não, como ele não foi diplomado, ele não tem esse direito. Não poderia, por exemplo, sei lá, usar um avião da FAB para isso. E eu lembrei que o próprio, na transição FHC-Lula, o próprio FHC fez questão de introduzir Lula aos líderes mundiais. Você sabe essa questão burocrática? Lula poderia ou não utilizar do aparato de Estado, não estando diplomado ainda? Se fosse, num hipotético caso de termos uma transição normal e fosse o caso de Jair Bolsonaro, de forma polida, convidá-lo a essa viagem, poderia isso ou não? Ellen, essa seria a solução. Em vez de carona num avião de uma pessoa particular, seja ela empresário, metalúrgico, o que for, se fosse, como você diz, uma transição normal, poderia sim o presidente, que não quis ir à COP, mas poderia ir e, num gesto, convidar o presidente eleito. Mas não é esse ambiente. O avião da FAB ele não poderia usar realmente. Agora, o partido o PT teria de pagar essa viagem de alguma forma. Do jeito que foi, só sei dizer que do jeito que foi, não foi um jeito legal. Isso determina que vai ser o governo? Não, claro que não, gente. Mas tal negócio. A pessoa está no governo, a pessoa se candidata à presidência, a pessoa se dispõe a presidir um país, a pessoa está sob escrutínio em todos os aspectos e precisa tomar todos os cuidados, evidentemente, e nesse caso não foram tomados. E olha, para a pessoa que está falando, porque eu falei sobre o assunto mais cedo, o cara veio falar, você não tem autoridade moral para falar sobre o Lula. Pera um pouquinho. A Dora falou assim, vocês estão perseguindo, estão exagerando. Ora, chame como quiser, tá? Perseguição, eu chamo de exercer o quarto poder. Sim, é o que a gente faz, a gente aponta o dedo. Jornalismo é oposição. Né? Para falar bem do governo, já tem marqueteiro. A gente está aqui para apontar o que está errado. Se for uma coisinha, vai ocupar um tiquinho de espaço no noticiário. A gente não vai passar uma semana falando dessa viagem. Amanhã o assunto já morreu. Se for uma coisa grande, a gente vai dedicar uma grande cobertura, mas a gente sempre vai estar aqui para apontar os erros. A gente tem que partir do princípio de que o nosso governo será dinamarquês. Né? Tudo que escapar dessa lógica da perfeição é papel da imprensa apontar. E só faltava a gente fingir que não viu o Lula pegando carona no avião de um sujeito suspeito. Já foi preso, denunciado no Mensalão, pelo amor de Deus. Agora, só para estar fazendo referência ao ouvinte que falou de autoridade moral, se a gente fecha os olhos, aí mesmo é que a gente perde autoridade moral para fazer críticas. Porque aí vira aquela história de crítica seletiva. Não tem. Crítica é crítica a tudo que tiver errado. Ponto. É isso.